Aleluia, 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 aleluia. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas estas coisas. O que ainda me falta? Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esqueceram o Deus que os gerou. Esqueceram o Deus que os gerou. Esqueceram. Esqueceram o Deus que os gerou. Esqueceram o Deus que os gerou. Meus irmãos e minhas irmãs, a pior coisa que pode acontecer comigo e com você é o que nós acabamos de cantar. Esquecer aquele que nos gerou. Esquecer aquele que nos deu tudo o que nós precisaríamos. E quantas vezes nós o esquecemos? Seja no Evangelho, seja na primeira leitura. Esses dias eu ouvi uma frase: a criança, do nada, ela cria um tudo. Já percebeu isso? Quem já foi criança sabe muito bem. Não sei se você tinha o seu amiguinho invisível. Não sei se de um pedacinho de pedra você fazia um universo inteiro. A criança tem capacidade de fazer isso. De pegar o nada e criar o tudo na cabeça dela. E o adulto tem a possibilidade de pegar o tudo
e se desfazer e ficar com nada. Esta é a grande diferença entre a criança e o adulto. Seja na primeira leitura da profecia de Ezequiel, em que Deus usa do profeta para dizer ao povo tudo o que eles tinham e que eles foram perdendo. Tudo que eles tinham e que eles foram se desfazendo, foram trocando, foram deixando de lado. Eles tinham o tudo que era Deus e foram trocando, foram se vendendo, foram se prostituindo. A mesma coisa do jovem do Evangelho. Este jovem chega até Jesus e pergunta uma coisa muito simples e ao mesmo tempo muito sugestiva. Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Preste atenção. O que eu tenho que fazer para possuir? Este jovem, vai dizer a palavra, era rico. Mas todas as riquezas que ele tinha, não chegava nem aos pés do que ainda ele queria. Era como se ele, cheio, ou melhor, inchado de tantas coisas, ainda queria algo que preenchesse a sua alma. Ele estava no caminho certo. Ele só não entendeu como é que as coisas se dariam. Porque a criança, do nada, ela cria um universo inteiro. E o adulto, do tudo que tem, vai perdendo, vai trocando, vai se desfazendo, vai deixando cair, vai deixando escapar. Este jovem e o povo de Israel na primeira leitura, foi deixando tudo escapar. E nós também. Por um único motivo, nós não sabemos o que realmente nos é essencial. Este jovem chega para Jesus e diz, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, ignora a graça. Nós achamos que temos que fazer muitas coisas. Nós achamos que temos que fazer inúmeras coisas. Sim, temos que fazer a nossa parte, mas ele achava que pelas forças que ele tinha, pelo poder que ele tinha, por tudo aquilo que ele tinha, ele poderia comprar. Porque quando ele diz, o que devo fazer para possuir a vida eterna, ele achou que era fácil, como todos os bens que ele tinha. Não sabemos se foi por herança, não sabemos se foi pelo trabalho dele, não sabemos se foi pela inteligência, não sabemos. Só sabemos que ele era muito rico e que ele também queria comprar a salvação. Só que tem uma grande diferença. Ele queria possuir algo que também o queria possuir. Veja, ele queria possuir a vida eterna, porque quando nós possuímos algo, nós manipulamos este algo conforme nós queremos. Veja o que está acontecendo nos nossos dias. Sim, é uma menina de 10 anos que foi violentada pelo seu tio durante 4 anos seguidos. Essa menina fica grávida de uma criança sadia. Já são 6 meses quase. E porque eu quero possuir a minha vida e a vida dos outros, então eu também dou autorização para que, defendendo a vida de uma criança, olha as contradições do mundo de hoje. Defendendo a vida de uma criança, eu mato a outra. Aqui é uma questão ética. Aqui é uma questão ética. E nós vivemos num mundo de contrariedades, porque ao querermos possuir o que deve nos possuir,
A vida eterna que este homem pergunta, o que devo fazer para possuir, é a vida eterna que quer nos possuir. Porque ao nos possuir, nos levará dia a dia para mais perto dela. E nós podemos ter sim, aqui eu não estou dizendo da situação da criança de 10 anos. Eu estou dizendo da criança que não tinha culpa nenhuma e foi assassinada. Só por causa disso. Sim. O que é maior crime? Pedofilia ou aborto? Que crime maior, então? Sim, o pedófilo tem que sim pagar pelo seu crime, mas o abortista não? Sendo que dentro, inclusive, da legislação, se diz que pode, quando ainda está numa faixa de ali, pelo menos 2 semanas, 3 semanas, mas a criança já tinha 6 meses. Porque queremos possuir, não nos deixamos possuir nem pelo bom senso. O que este jovem viveu é o que nós vivemos hoje, a síndrome das contrariedades, onde para defender algo eu vou até o fim com outro algo. Aqui eu não estou dizendo da criança de 10 anos que nem tinha condições de decidir isso. Não era ela que deveria decidir. Mas também não era quem deu a autorização para fazer. E aqui eu estou dizendo juntamente com todos os bispos que se pronunciaram. Eu estou dizendo dentro de uma realidade de religião em que nós católicos somos contra o aborto e vamos ser até deixarmos de ser católicos, porque se não deixarmos de ser, seremos contra o aborto até o fim. E se você é católico, abrace, levante essa bandeira de a favor da vida. Sim, não estou dizendo da situação da menina de 10 anos. É um crime que fizeram com ela durante 4 anos seguidos. Mas que crime maior também não foi de matar o filho dessa criança? Porque queremos possuir algo que deveria nos possuir. Porque se eu permito que uma criança seja morta, por que eu não vou permitir então que um assassino, seja ele qualquer, ande solto pelas ruas? É a mesma coisa. Ah não, padre, o senhor não está olhando, a criança de 10 anos não teria condições de criar, não teria isso, não teria aquilo. Estou dizendo, não estou falando da criança, o que fizeram com ela é crime sim, pedofilia é crime sim, barbaridade fizeram com essa criança durante 4 anos, desde os 6 anos de idade. Mas barbaridade maior foi essa criança que estava no ventre dela e que não tinha culpa nenhuma. E que não teve nem direito de dizer, deixa-me viver. Porque não se ouviu nem o choro dela. O que faz este jovem? Cumpria preceitos, mas não vivia o essencial. Quantos de nós cumprimos preceitos, mas não vivemos o essencial? O essencial, Jesus vai dizer, desapegue-se de tudo. Venha em minha direção e passa a me seguir. Este jovem sai triste porque ele recusou a verdadeira vida. Todos aqueles que recusam a vida são entristecidos. Se você encontra alguém entristecido no mundo, nas ruas, onde quer que você esteja, ou essa pessoa ainda não se encontrou com a verdadeira vida, ou ele já recusou a vida como este jovem.
Ele estava diante da vida que era Jesus. E estando diante da vida que era Jesus, escolheu os bens que ele tinha. Não foi capaz de discernir entre aquilo que passa e aquilo que passa. Não foi capaz de discernir entre as suas paixões na própria carne e o Espírito de Deus que estava nele. Meu irmão, minha irmã, dentro de nós há uma constante luta entre as nossas paixões desordenadas e o Espírito que nos dá vida e o Espírito que nos fortalece. E entre estes dois está a minha liberdade e a minha escolha. Quando eu tenho condições de usá-la, porque essa menina de 10 anos não tinha condição de usá-la, porque ela só tinha 10 anos de idade. Aqui eu estou dizendo, sim, é crime os dois, mesmo que não seja um outro crime legalizado, porque é uma vida, é vida também. Então, se é vida também, por que condena à morte aquele que não teve culpa nenhuma, e muito menos, dentro do princípio jurídico romano, toda acusação tem direito a uma defesa. Essa criança não teve nem defesa. Por isso querem destruir tudo aquilo que é princípio jurídico do tempo dos romanos. Por isso que querem destruir tudo aquilo que são princípios judaicos cristãos. Por quê? Para se implantar aquilo que este jovem queria implantar desde aquele tempo. O que eu devo fazer para possuir a vida? O que eu tenho que comprar? Quem que eu tenho que subornar? Quem que eu tenho que dar propina? O que eu tenho que fazer para possuir tudo? Este jovem estava diante de Deus e não foi capaz de trocar o que ele tinha, porque com certeza ele já morreu. E não sei para quem ele deixou todos os bens que ele tinha, mas ele não levou absolutamente nada para a vida eterna. Ou morte eterna, ninguém sabe. Por isso, meu irmão, minha irmã, dentro do tempo das contrariedades, da síndrome das contrariedades que nós vivemos, onde você se encontra nisto? Será que é como este adulto que do tudo perde e fica com nada? Ou você é como uma criança que do nada você cria tudo, porque Deus não precisou de nada para te criar, mas precisa de você para te salvar? E Ele está gritando nos nossos tempos, que se nós não estivermos atentos, podemos nos estalar de dedos nos perder. Ele está gritando a mim e a você hoje. O que esse jovem chega e diz: o que devo então fazer? O que ainda me falta? Jesus olha para ele e diz: se queres ser perfeito, não é cumprir normas, é agir na espontaneidade, é fazer as coisas na liberdade que você tem. Se queres ser perfeito, porque aqueles que cumprem somente preceitos não são perfeitos coisa nenhuma. No politicamente correto não tem perfeição nenhuma. Vai, primeira atitude. Vende tudo que você tem, segunda atitude. Se desfaz de tudo que te prende ainda a este mundo. Dá para aqueles que vão usar daquilo que você tem para sobreviver, que são os pobres. Depois você vem. Não adianta vir ao meu encontro com o coração cheio de coisas terrenas, esse é o que Jesus está dizendo. Não adianta virmos ao encontro de Deus cheio do nosso coração de coisas que passam, de coisas que nos prendem para este mundo. Primeiro vai e vende tudo que tem, tudo que você tem, que é somente coisas que te prendem a esta terra. Depois você vem.
Ninguém tem como se aproximar de Deus e querer manter uma relação de amor com Ele se tiver apegado às coisas do mundo que passam. Não adianta encher as igrejas. Aqui lembro do meu bispo que me ordenou, Dom Alberto Taveira, arcebispo de Belém do Pará. Ele sempre nos dizia: não se empolgue com igrejas cheias. Perceba depois para onde foram os seus paroquianos ao saírem da missa. Para onde é que você vai depois que você sai de uma missa? Não adianta vir com o coração cheio de coisas que te prendem para a terra. O que Jesus está pedindo: vai, vende, depois você vem ao meu encontro e passa a me seguir. Meu irmão, minha irmã, não nos deixemos adoecer pelas síndromes das contrariedades que o mundo hoje vive. São muitas outras. Atacam o sacramento do matrimônio entre homem e mulher e querem defender que o sacramento do matrimônio tem que ser dado também entre pessoas do mesmo sexo. Acabam com os pedófilos. Sim, a pedofilia é crime, mas ao mesmo tempo o que é gerado deste crime é uma outra criança. E ela não teria que ser defendida também como uma criança de 10 anos foi? Porque a de 10 anos teve direito de se defender e a outra. E nós vamos achando que está tudo normal, porque não está dentro da nossa casa. Tomamos partido, tomamos decisão, falamos, é assim, assado, assado, cozido. Por um único motivo. Queremos ser senhores da nossa vida e da vida dos outros. Como este jovem foi. Queria, né? Porém, a sua vida e a vida dos outros não está na sua mão. Nem no ventre de você, mãe. Porque houveram inúmeras manifestações nesse dia para dizer: vencemos! Vencemos! Termino dizendo de uma frase que me impactou de Madre Teresa de Calcutá. Santa Madre Teresa de Calcutá. Se uma mãe é capaz de matar o seu próprio filho que ainda está no ventre e não é condenada por isso, quem dirá que alguém pode matar o seu irmão e também ser condenado por isso? Aqui eu não estou dizendo que essa criança de 10 anos deve ser condenada. Como o próprio Jesus disse a Pilatos: pecado maior cometeu aquele que te entregou a mim, que me entregou a você. Pecado maior foram aqueles que induziram esta criança de 10 anos a dizer que quer interromper a sua gravidez, para não dar o peso da palavra assassinato, vai dizer interrupção de gravidez. Mas o que é uma gravidez, senão uma vida que já está sendo gerada ali? Interromper a vida é a mesma coisa de uma pessoa que morre num acidente. É a mesma coisa desses mais de 108 mil que já morreram de Covid-19. E tantos outros. A vida aqui é interrompida. Mas o problema maior é quando, pelo menos, lutam para sobreviver. Essa criança não teve nem condição de gritar. Porque a canetada permitiu que ela fosse assassinada. Juntamente com a CNBB, todos os bispos e todos aqueles de bom senso, eu digo, eu não sou a favor do que aconteceu.
E se você é, pense, se você não está como esse jovem, o que devo fazer para possuir a vida? É a vida que quer te possuir, porque é Deus que quer te levar um dia para lá. Então, deixa Jesus falar no teu coração nessa noite. E veja se você não é como este jovem, cumpridor de preceitos, mas não teve coragem de abraçar o essencial diante de tudo que era passageiro. Faça silêncio, deixa Jesus continuar falando no teu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.